bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Diego Fernandes, psicanalista, mestre e doutorando em psicologia, e hoje estamos iniciando uma série sobre as estruturas clínicas em psicanálise. Ao longo dos próximos episódios, vamos percorrer um caminho que começa com a invenção freudiana e se desdobra na formalização lacaniana. Nossa sequência vai seguir a seguinte lógica. No episódio de hoje, vamos estabelecer as bases, ou seja, como Freud construiu o problema e como Lacan o transformou em uma teoria das estruturas. Nos encontros seguintes, mergulharemos em cada uma delas. Então, começaremos pela histeria, que não por acaso é o ponto de partida de toda a psicanálise. Depois, avançaremos pela neurose obsessiva, passaremos pela psicose e, por fim, chegaremos na perversão. Em cada parada, o objetivo será o mesmo: compreender a lógica que sustenta a posição do sujeito diante do desejo, da falta e do outro. Vamos lá então para a nossa viagem pelas estruturas clínicas? Curiosamente, a expressão estrutura clínica, tão central para debater, para as discussões em psicanálise, sobretudo da tradição freudo-lacaniana, jamais foi utilizada por Freud. Isso costuma surpreender muitos alunos, porque Freud falava de neurose, psicose e perversão não como estruturas subjetivas fechadas. Seu ponto de partida era um pouco mais singelo e, ao mesmo tempo, mais radical. Compreender por que determinados sintomas emergem, surgem, aparecem diante de nós. Então, nós precisamos retomar as origens dessa descoberta. Esse caminho começa com o estudo sobre a histeria em 1895 e passa pela fundação do inconsciente, se assim podemos dizer, e a interpretação dos sonhos em 1900, e vai se consolidar com a teoria pulsional nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade em 1905. Gradualmente, Freud percebe 3 pontos cruciais para nós aqui. Primeiro, o sintoma tem sentido, ele é uma mensagem cifrada a ser decifrada. Segundo, ele é uma formação do inconsciente tão legítima quanto o sonho ou um xiste. E terceiro, pacientes produzem sintomas diferentes porque enfrentam conflitos psíquicos distintos. Aqui podemos pensar algo que ele diz em Inibição, Sintoma e Angústia. Lá em 1926, Freud vai afirmar com muita precisão o seguinte: os sintomas neuróticos são expressão de um conflito entre 2 forças psíquicas. O sintoma, então, deixa de ser um defeito ou uma espécie de déficit e passa a ser compreendido como uma solução de compromisso, uma tentativa de resolução, ainda que sofrida, de um impasse anímico, do conflito anímico que está acontecendo ali naquele sujeito. Vamos tornar a teoria um pouco mais palatável. Eu me recordo de uma paciente que chegou com crises de falta de ar e corria para exames médicos, que apontavam absoluta normalidade orgânica. Então, a escuta desse caso revelou que as crises não surgiam de um problema pulmonar orgânico, mas simbólico. Toda vez que ela precisava afirmar desejo próprio diante da sua família, por exemplo, o corpo a sufocava. O sintoma marcava o lugar exato de um impasse subjetivo. Foi justamente esse tipo de achado que levou Freud a ultrapassar as explicações neurológicas que circundavam aquela época, da qual ele descobre e inventa então a psicanálise. Freud, então, nesse contexto, diferenciava 3 grandes respostas a esse conflito psíquico que nós falamos agora. Na neurose, um conflito entre o desejo e a defesa, onde o desejo recalcado retorna disfarçado de sintoma. Por isso, um sintoma é cifrado, precisa ser decifrado. Já na psicose, havia uma ruptura um pouco mais radical, um desinvestimento na realidade, essa realidade concreta, externa ao sujeito, que será reconstruída de forma delirante, alucinatória. Já na perversão, um modo específico e estável de organizar a sexualidade, recusando por completo a castração. Então, Freud vai descrever de forma magistral essas formas, mas ainda não articula como uma teoria estrutural. Esse passo decisivo será dado por Jacques Lacan, que nos ajuda a compreender a lógica e transportar para o campo da estrutura.
Entre as décadas de 1950 e 1970, Lacan então vai empreender sua releitura da obra freudiana sob a luz da linguística geral, né, sobretudo com Ferdinand Saussure, e da antropologia estrutural com Claude Lévi-Strauss. E é aqui que a estrutura de clínica ganha sua formulação mais precisa, mais operativa. E para Lacan, estrutura não é um conjunto de comportamentos, um perfil de personalidade ou um traço que pode ser observável. Para Lacan, a estrutura não é um conjunto de comportamentos, um perfil de personalidade ou um traço observável, né? Ela é a forma fundamental pela qual um sujeito se constitui em relação a três pilares. Primeiro, a linguagem, que o antecede e o funda, o desejo, que é sempre o desejo do outro, e a lei simbólica, que organiza a cultura. A estrutura é o modo como o sujeito respondeu ao encontro traumático com a linguagem e com a falta no outro. E aqui, para pensarmos essa ideia, vamos recorrer a uma metáfora do edifício. Pense um grande edifício. Os sintomas são a fachada do edifício, que pode ser trocada, reformada, pintada. A estrutura são as vigas de aço, as fundações invisíveis, mas que determinam toda a arquitetura desse edifício. Então a fachada pode mudar, mas a estrutura permanece. É essa lógica interna e não a aparência do sintoma que vai orientar a direção do tratamento. Então, errando qual é a estrutura, você erra a direção do tratamento. Para formalizar isso, Lacan vai recorrer a três mecanismos psíquicos, ele pinça lá dos termos alemães utilizados por Freud, que não são defesas transitórias, mas operações fundantes da subjetividade humana. O primeiro é o recalque, ou lá do alemão, Verdrängung. Na neurose é uma operação que envia uma representação insuportável para o inconsciente, de onde ela insiste em retornar. A foraclusão, ou em alguns outros lugares, a forclusão, em alemão, Verwerfung. Na psicose é uma rejeição primordial de um significante fundamental, a que Lacan chamou nome do pai, que não é recalcado, mas é expulso do universo simbólico do sujeito. E por último, a renegação, que a pronúncia lá em alemão é Verleugnung. Na perversão é um mecanismo que desmente a percepção da falta no outro, criando uma certeza que organiza a fantasia. Para recorrermos a uma citação, nós podemos lembrar do Seminário 3, As Psicoses, 1955-56, onde que formula a sequência da forclusão. O que é recusado na ordem simbólica reaparece no real. Isso significa que aquilo que não foi inscrito, simbolizado, retorna não como um sintoma a ser interpretado, mas como uma certeza alucinatória, um delírio que invade o sujeito vindo de fora. Eu me recordo de um analisando que trazia conflitos aparentemente banais do trabalho. O que chamava atenção não era o drama do conteúdo que ele trazia, mas a forma como cada decisão se transformava em uma dúvida interminável. O problema não era decidir, mas a impossibilidade estrutural de concluir qualquer ato que fosse. Mas por que isso é importante? A teoria das estruturas clínicas não é um rótulo, é um mapa de escuta que modifica radicalmente a posição que nós analistas temos diante do caso. Ele não busca catalogar, nós não buscamos catalogar sintomas, compreender a lógica singular que organiza a relação do sujeito com o seu desejo, com o outro e com a realidade. É o que permite não se perder na fachada e sustentar o tratamento que opere na causa e não na superfície. Por isso que nós não olhamos o fenômeno sintomático, mas o que estrutura isso. Nos próximos episódios, então nós adentraremos cada uma dessas estruturas. Começaremos pela histeria, lugar inaugural da invenção da psicanálise, como eu já falei no início do vídeo. Foi escutando as histéricas, por exemplo, que Freud descobriu que o corpo fala e que o sofrimento tem um sentido a ser decifrado. Então, compreender a histeria, portanto, é compreender o próprio ato do nascimento da psicanálise. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Comente, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até lá nos próximos episódios da nossa série. Valeu!